Olá! Estamos aqui com mais um podcast da Lê. Hoje eu recebo aqui a Cereja Matsubara. A Cereja é Personal Organizer aqui em Londrina, já tem mais de 6 anos e é especialista na questão. Eu acredito que ela já visitou quase todas as casas. Se ela ainda não chegou na sua, ela não demora. Cereja, conta pra gente um pouquinho sobre esse teu trabalho, sobre você, como você chegou nisso e o que você faz. Olá, gente. Primeiro, obrigada, né, por ter recebido aqui, passar esse convite. Olha, eu comecei há 6 anos, na verdade, porque eu estava com uma crise existencial. Ok. Né? Tinha acabado de me aposentar, estava extremamente sem saber o que fazer da vida. E um certo dia eu estava em Curitiba, lá na casa da minha filha, fazendo a organização, e uma amiga minha, que é muito empresária, que é do ramo, tal, falou, poxa, você leva perfil aí, vai fazer um curso de personal organizer. Na época, não tinha tantos aqui no Brasil, eu tive que ir para fazer com a OZ, que é a pioneira do Brasil, e acabei indo fiz em Curitiba mesmo, porque eles tinham, na verdade é em São Paulo, mas acabei fazendo em Curitiba. Daí, antes de entrar no mercado, eu resolvi fazer várias especializações. Por exemplo, terceira idade, eu fiz organização inclusiva, que me encantou demais, que, né, você estava com uma convidada agora há pouco, que o filho Sim. dela, né, então eu fiz a organização na casa dela, com o filho dela, e depois eu fiz de home office, que veio a pandemia. Detalha um pouco para todo mundo o que é o Personal Organizer, o que de fato você faz, e aí a gente entra nas especialidades para eles entenderem. Ah, tá. Bom, porque às vezes pra gente está muito óbvio, né, o que é Personal Organizer, mas pra maioria... O Personal Organizer, ele é um pouco diferente da pessoa, porque normalmente a gente vai nas casas das pessoas e faz a organização, né, pode ser parcial ou completa da casa. E assim, tem gente que confunde com arrumação. Esse era o meu caso, né, Cereja? Com limpeza, né? É óbvio que quando locais que nós estamos mexendo, a gente vai limpar, né? Mas é diferente, né? A organização é diferente da arrumação. Perfeito. Quando você vai arrumar, que a maioria das pessoas fazem isso, né? Você vai simplesmente abrir, por exemplo, o seu armário e vai disponibilizar as coisas que você tem, as roupas e tudo mais, mas sem muito raciocínio lógico, né? Não sabe o porquê. Tanto é que quando você arruma, daqui a pouco você precisa de tal coisa, você vai sair procurando, né? Porque ele não foi realmente organizado, porque a organização é uma lógica, ela tem um porquê, né? Como ele está disposto, tem uma explicação. Né? Então, por isso que a hora que, por exemplo, eu coloco lá blusa com blusa, saia com saia, para realmente não haver essa confusão. E onde que eu larguei aquela saia? Né? Você não precisa nem ir ao seu guarda-roupa, você já sabe de imediato onde que ele está. Preciso usar aquela blusa de alcinha. Hoje está calor, quero usar aquela blusa de alcinha. Você não vai precisar ir no último armário, sabendo que ele já está no primeiro armário, entendeu? Então, existe essa lógica, né? Então, a organização é legal por isso. E com isso, você tem ganho de tempo, otimiza demais, né? Sem contar que, como abre-se uma visibilidade boa de tudo que você está vendo, né? Você abriu o armário, por exemplo, ou seja do quarto, ou do teu armário de cozinha, tá tudo tão fácil que isso faz com que você, na hora que você precisa, por exemplo, cozinhar, né, já está tudo à mão. E, então você, para quem, por exemplo, faz uma dieta, é perfeito, porque, né, ele não tem que ficar com preguiça nem nada, porque normalmente o que ocorre? Você chega numa casa uma cozinha que não tá legal, tá meio bagunçado, você abriu a geladeira, tá tudo esparramado. Abriu o armário da despensa de comida, né? Você não acha nada. Aí o que você vai fazer? Pedir uma pizza. Vai ficar mais fácil, né? E já quando tá tudo na mão, você vai lá fazer a sua comidinha tranquilo, saudável, né? Então, essas
são as vantagens da organização, né? Otimização de tempo, de dinheiro, né? Sim. Eu sempre fui uma pessoa que me incomodava entrar em ambientes muito bagunçados. Tá? Desde criança, eu sempre tive uma certa, eu chamava de organização, eu sempre gostava de ter as coisas no lugar certo. Aprendi muito isso com meu pai, né? Você tirou, você devolve no lugar certo. Então, existia muito isso do lugar certo, e eu cresci com isso de ser um tanto organizada. E aí, com a vida laboral e tudo isso, eu desenvolvi um pouco mais isso para justamente... Então, no meu armário, um guarda-roupa, por exemplo, eu via o seu trabalho, mas eu falava assim, a Cereja não vai poder me ajudar muito, porque eu já tenho todas as calças jeans juntas, eu já tenho as calças brancas juntas, eu já tenho as calças pretas, eu já tenho as camisas do dia a dia separadas por cor em cima das calças. Então, eu pego a camisa, pego a calça e tá fácil para eu sair. Na mão. Tá bom, e tô super organizada. E isso, inclusive, me dava clareza mental, me dava ganho de tempo, tudo isso, porque chega a incomodar quando a gente está em ambientes que estão bagunçados. Mas aí eu via e falava assim, a Cereja não pode ajudar muito, porque já está tudo organizado. Até que um dia eu criei coragem e falei assim, eu vou chamar, porque eu estava vendo a sua divulgação, eu falei, vou chamar a Cereja. E você veio, e você... conseguiu deixar isso muito melhor. E eu lembro de você ter me explicado, então, a diferença de ser organizado e ser arrumado. Então, eu queria que você explicasse isso no detalhe e fizesse também essa ligação, porque quando a gente está num ambiente que está desarrumado e desorganizado, da mesma forma que é o ambiente, aquele ambiente é reflexo da forma que a gente pensa. Exatamente. Não é? Então, quando eu preciso solucionar um problema e eu estou num ambiente clean, arrumado, organizado, eu tenho mais possibilidades, eu consigo solucionar esse problema de uma forma mais rápida e mais objetiva. Quando eu estou no meio de um ambiente desorganizado e bagunçado, eu tendo a ficar mais tempo martirizando esse problema, e depois a gente pode até falar disso, tem estudos que ligam a depressão com ambientes que não estão arrumados e estão desorganizados, né? Muito. Fala um pouco, detalha bem essa diferença para a gente entender entre arrumado e organizado. Tá, então eu vou puxar um gancho daquilo que você mesmo citou agora aqui, que você se achava organizada. Sim, para mim eu era top da organização. Realmente quando eu estive à sua casa, você estava muito, né, assim, estava bem arrumado. O que faltava lá para você é porque, na verdade, assim, você colocou as coisas lá de uma maneira do seu jeito, certo? Só que se viesse uma terceira pessoa lá e olhasse o seu guarda-roupa, ela não ia encontrar nada, né? Na organização, não. Na organização eu faço de uma maneira que, se uma terceira pessoa tiver, uma funcionária, por exemplo, tiver que mexer no seu armário, ao abrir o armário, ela já localiza as coisas, porque existe esse raciocínio lógico. E aí quero falar do poder mental nisso, porque quando você tem, visualmente falando, que já isso colabora muito, né? Você bateu o olho na imagem, você já enxergou tudo, observou tudo, e vê que aquilo te traz uma paz, te traz uma harmonia, você já, mentalmente, você já se organizou, entendeu? E aí é o momento em que você tem facilidade de encontrar as coisas, e na hora de guardar, ela está tão bem organizada que ela não vai guardar nesse espaço que não tem nada a ver, porque ela está tão já dá um choque. Equilibrada, ela está tão equilibrada que, se ela for guardar a bolsa neste lugar, ela vai falar, nossa, mas está estranho. Já vai sentir a estranheza já de imediato. E aí ela vai buscar onde que ela tem que guardar a bolsa. Entendeu? Então, é nesse nível que, né, para quem, lógico, nem todas ainda têm esse poder de fazer essa organização nesse nível, mas a gente faz da maneira em que qualquer pessoa que possa chegar já de imediato.
Então, a gente usa um tipo de um raciocínio lógico. Na cozinha, por exemplo, você fala, onde que estão os copos? Onde que estão os pratos? Então, onde eu vou dispor? Na hora que você bate o olho na cozinha, você vai lá nos prováveis locais, já de imediato. Então, na organização é difícil você não localizar, porque ela já está muito, sabe, assim, muito bem organizada, muito bem, vamos dizer, disposta. Por exemplo, eu preciso de uma jarra de inox. Aí, no raciocínio da organização, fala assim, mas onde ela pode estar? Aí, onde estão os produtos de inox? Aí você vai de imediato lá onde está disposto as coisas de inox. Entendeu? Ou então, eu tenho 10 jarras, né? Então, onde poderiam estar? Elas vão estar lá na jarra. Então, por exemplo, mesmo que eu fui lá, organizei o ambiente para você. Mesmo que você não tenha visto, mas se você pensar, você já vai localizar, entendeu? Então, é nesse nível que a gente trabalha na organização. Então, por quê? Porque é para agilizar mesmo, facilitar. Ganho, né? De tempo, de produtividade. Por exemplo, como você falou, Cereja, eu colocava minhas calças jeans toda junta, camisa preta toda junta, minha roupa do dia a dia toda junta. Só que faltava, por exemplo, facilitar um pouco mais a sua vida, porque você sabia que a tua calça jeans estava lá no cantinho do armário e a tua outra blusa, a blusa que você ia usar estava no outro armário, talvez até virar de costa para você encontrar. Não, o que eu fiz? Eu fiz uma coisa até quase que simultânea, de você bater o olho, abrir o armário, você já achava a blusa e a calça embaixo. Eu vou e aí contar... você montava o teu próprio look instantaneamente. Então, assim, a gente trabalha para isso. Vou contar aqui, vou dar o exemplo, assim, que ficou muito claro para mim, da diferença de organizado e arrumado. Porque, como eu disse, eu sempre fui eu me achava muito organizada, e com a Cereja eu descobri que eu era muito arrumada. Porque, como eu disse, eu tinha minhas calças jeans juntas, calça preta junta, camisa branca junta, camisa preta junta, e assim por diante. Então, se eu olhava assim, visualmente, meu armário estava legal. Aí ela chegou um dia para mim, né, quando eu chamei ela para arrumar lá, ela falou assim para mim, então, finge que você saiu do banho e que você está pegando as suas roupas para você ir trabalhar. E eu peguei e fiz isso. Então, fingi que saí do banho, abri uma porta, peguei a calça, abri a outra porta, peguei a blusa, abri outra porta, peguei meia. E ela virou e falou assim, então tá bom. Registra e conta quantos movimentos você fez. E eu não lembro agora, mas foram 5 ou 7 movimentos para eu me arrumar para ir para o trabalho. Aí, 2, 3 dias depois que ela chegou lá e organizou, então, né, a minha arrumação, aí ela virou e falou assim, agora finge que você vai trabalhar e pega a sua roupa para ir trabalhar. E eu abri, tipo, a metade, 3 portas. Ou nem isso, abri uma porta, 2 portas. Mas eu lembro que foi, assim, grotesco, porque foi a metade daqueles movimentos. Do tempo que você gastava antes, né? Isso. Aqueles movimentos que eu ia, assim, abrindo uma porta, abrindo outra, abrindo outra. Você juntou tudo. Que naquele dia você gastou menos tempo ainda, porque eu fiz de um jeito que você batesse o olho e já pegasse a tua blusa, a tua calça. Tudo junto, né? E no máximo ir buscar a tua bolsa e teu sapato. Então, né? Isso dá pra gente uma tranquilidade também na mente, né? Traz uma paz, um sentimento de que tá tudo em ordem. Nossa, com certeza. Né? Com certeza. E aí é isso. Você conhece os estudos de depressão em relação à depressão e organização do ambiente? Olha, eu já estudei bastante a respeito, porque realmente, né? Inclusive eu tenho cases, né, de soluções. Perfeito. De pessoa que vivia uma vida tóxica, porque vivia lotada em muita bagunça, muita coisa, não se encontrava nada. E aí resolvi, foi uma das razões pelo quais eu comecei a estudar outras coisas, que eu parti aí para o Feng Shui, para a energia da casa, né? Que legal. Porque, assim, comecei a ver que só ir lá e fazer a organização já não estava legal, né? Alguma coisa, às vezes, eu sentia que não estava legal. Então, por exemplo,
quando eu ia na casa de pessoas que eu percebia que estava muita bagunça, eu resolvia no dia seguinte, por exemplo, chegar com um cafezinho, um pãozinho e falar, vamos tomar um café antes de começar a organização? Para entender um pouco mais o lado do cliente, né, o lado da pessoa na qual eu estaria organizando a casa, para que eu pudesse fazer além do que eu estava pensando que eu poderia fazer na organização, que aliviar essa mente, trazer essa paz, sabe? Então, normalmente, a bagunça está ligada com algum problema que a pessoa está passando. Por exemplo, tive um caso bem verídico, assim, que a pessoa tinha se separado do marido há 8 meses, e ela, como ela, né, se sentiu, foi um desligamento bem doloroso e tudo mais, ela não queria, e ele já estava com uma outra pessoa, ela não queria que ele, vamos dizer assim, ele não queria que ele gastasse o dinheiro com a outra, então ela entrava de madrugada nos sites, que ela não saía de casa, inclusive que ela engordou, né? Então ela usava só roupa preta, então ela tinha uns 50 da mesmo tipo. Parecido assim, e que foi aí que eu detectei que algo estava anormal, né? E aí foi quando eu sentei com ela e ela me contou toda a trajetória da vida dela, da separação dela, entrar de madrugada, fazer as compras, né? E ela comprava praticamente as mesmas coisas. Compulsivamente, né? E aí ficou até mais fácil para eu organizar, porque daí ajudei ela a desapegar de muita coisa. E eu trouxe uma solução para ela. Falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, quanto você está gastando aí por, sei lá, por dia, por semana? X valor. Então, você vai pegar esse dinheiro agora, você vai guardar para você gastar, para viajar com teus filhos. Aí ela falou, nossa, não tinha pensado nisso. Você vê, a bagunça, ela causa uma confusão tão grande na cabeça da gente que a gente não consegue mais raciocinar. A bagunça causa confusão mental, né? Causa. Ajuda. Que ela não consegue mais raciocinar. Então, assim, pra mim era óbvio. Eu ia pegar esse dinheiro e viajar, passear, gente. Não faz nem sentido ficar com aquele monte de roupa dentro de casa, né? Sim. E ela conseguiu, né, eliminar. Isso. Falei pra ela, coloca lá no Enjoei, sei lá, nesses sites de venda aí, põe tudo para vender que você vai ganhar aí pelo menos aí uma boa graninha e vai poder viajar com teus filhos, né? E por conta disso, eu notei que o filho adolescente não estava legal também, porque se a mãe não tá legal, os filhos não reflete, né? E a menininha, que acho que tinha uns 10 aninhos também, não estava legal, né? Então, aí o que ela fez? Ela reverteu e passou-se alguns meses. Ela conseguiu juntar o dinheirinho, viajou e ela disse assim, poxa vida, você me tirou de uma vida tóxica, né? Então, que legal. Eu acho que organização é legal por isso, sabe? Porque não é só deixar as coisas nos lugares, não é só né, não é só, como é que fala? Acomodar as coisas nos lugares, mas é muito mais que isso, sabe? Vai além disso, então é um negócio que é fora de série, sabe? Resolve problema de briga familiar, marido e mulher, que um é bagunceiro, outro não é, sabe? Eu que trabalho com pessoas, eu tenho um caso também, alguns, mas um específico aqui que vem bem a calhar. Eu tive um cliente que ele reclamava muito de procrastinação. Alessandra, não consigo vencer, eu procrastino. Eu sento acordo cedo, acordo no horário, tomo café, vou empolgado, mas sento no meu escritório e travo. Sento no meu escritório e travo. E eu ouvi aquilo uma vez e tal, fiz algumas perguntas, ouvi a segunda, daí virei para ele e falei assim, me diga uma coisa, como é teu escritório? Ele, como assim, como é? Eu falei, como está teu escritório? Você senta no teu escritório e trava. Ele falou, não sei, tá uma bagunça lá também. Aí eu matei a charada. Falei, claro que procrastina, porque isso, essa bagunça, a gente olha assim, e aí chega a dar desespero, a gente fica travado, porque não sabe nem por onde começar, né? E tem muitos relatos assim disso, de como o ambiente realmente afeta o desempenho
da pessoa, como afeta a capacidade de solucionar problemas e tudo isso. Principalmente eu vejo nisso, né, em procrastinação, em depressão, que como é importante a gente arrumar e fazer isso. Me diz uma coisa, você falou um pouco sobre que você entrou nisso por causa de uma crise existencial, aposentadoria. Exatamente. Ok, então eu trabalho com pessoas, né? E uma das coisas que eu gosto de falar sempre quando começam o processo comigo e vem falando, eu quero isso para me aposentar, eu pergunto, tá, mas e quando você se aposentar, você vai fazer o quê? Né? Quão importante foi e como é que você se sente hoje tendo dado esse passo na sua vida? Então, Alessandra, foi assim. Na verdade, assim, a crise existencial ocorre porque eu estava ligada nos meus 320, né? Porque eu atuava na área financeira. E lá é só cobrança, né? Números e também muita arbitrariedade, né? Então, né, lá não tem nenhuma uma questão humana, né? E quando eu comecei a atuar na área de personal organizer, o que eu notei é que a gente, como é que eu posso falar para você? Que a gente começou a trabalhar mais assim com as pessoas mesmo, sabe? Com o ser humano. Então, isso me trouxe assim mais assim um pouco mais de conforto, sabe? Foi uma coisa que eu gostei de fazer, porque dentro, né, mais de 30 anos na área financeira, para mim estava muito difícil já, sabe? Porque você é apenas um número, né? Não mais que isso. Metas e números. Aí a hora que eu percebi o quanto eu poderia ser útil para as pessoas como ser humano, aí você resolve todos os seus problemas mentais, vamos dizer assim, sabe? Porque não tem alegria maior do que você proporcionar isso. Não tem preço que pague, sabe? Não tem dinheiro que pague isso, sabe? Então, acho que hoje eu me sinto realmente realizada em proporcionar essa satisfação, sabe? Não só para os clientes, mas assim, vira assim um ciclo mesmo, sabe? Assim, porque daí você tem colaboradores, você tem os parceiros. E qualidade de vida, né? Você melhora a qualidade de vida das pessoas. E você, assim, você começa a se ajudar e, assim, é uma coisa que assim, é mão dupla, sabe? Então, é muito legal, é muito gostoso. Que bom, isso é sabe? muito... Isso é muito importante. Eu penso que o ser humano, para ser feliz, tem que fazer as coisas boas para as outras pessoas, sabe? E começa por aí. E às vezes a gente não enxerga isso porque a gente precisa lutar para ganhar dinheiro, precisa lutar para vencer, né? E às vezes você fazendo só esse movimento, tudo que você está buscando, ele vem automaticamente, é uma consequência, né? E olha só, né? E fui descobrir isso só depois de aposentada, né? Poderia ter descoberto isso antes, né? Mas uma vida nova? Foi o que eu descobri, sabe? Que legal. Mas foi legal, porque eu achei bom. Uma vida nova, né? Começou tudo de novo. Isso é muito lindo. Deixa eu te fazer uma pergunta também, porque todo mundo, quando a gente fala de personal organizer, já acha, é algo só para os ricos, isso é coisa só para alguns. Como é que a gente traz o personal organizer para todo mundo? Na verdade, assim, a profissão de personal organizer exige bastante da gente, porque não você só enxerga a parte bonita no final, né? Quem tá vendo lá só vê o final. Só que assim, carregar piano, entendeu? Não é fácil, principalmente quando você está fazendo uma mudança, por exemplo. Você tem que desembalar 100%. Não tem esse negócio de, vamos guardar essa caixa para lá, que ano que vem eu vou ver o que tem lá dentro. Não, tem que desembalar ele inteirinho. Então, assim, exige esforço físico, exige um poder mental também, porque você tem que pensar fora da caixinha. Entendeu? Sim. Então, isso faz com que nos qualifiquemos e
um serviço, não tem como você baratear isso, né? Uhum. Até porque quando eu levo um serviço desse para uma cliente, eu quero fazer o melhor, top, e eu tenho que levar profissionais gabaritados também, sênior, né? Não posso levar qualquer pessoa. Então, qual é a maneira que eu encontrei para ajudar as outras pessoas que não têm condições econômicas de sustentar isso? Uhum. Eu dou muitas dicas através do meu Instagram. Perfeito. Né? Isso aí eu dou o tempo todo. Eu tô lá organizando a tua casa, aí tem uma dica lá de imediato lá. Você pode olhar lá nos meus stories. Hoje já tem dicas lá. Tá. Né? Então tá cheio de dicas nos stories, tá cheio de dicas nos meus posts. Uhum. Né? Ok. Então No Insta. é dessa Qual que é o Insta? maneira que eu dou esse, vamos dizer assim, esse conforto, né, esse conhecimento, né, eu tento multiplicar esse conhecimento para as pessoas. Você perguntou qual que é o Insta? É Cereja Matsubara. Tá. Ok. E aí, deixa eu te perguntar, a última pergunta para a gente ir finalizando. Tá. Para a gente falar um pouquinho da vida em sociedade. Você acha que as cidades estão desorganizadas? Ah, bastante. Eu tenho estudado bastante, inclusive em relação à sustentabilidade. Uhum. Né? E o próprio capitalismo, né, fez com que a gente tenha um consumismo exagerado. E eu falo especificamente dos plásticos, que tá terrível em tudo que você possa imaginar. Existe plástico em tudo, até na pandemia, por exemplo, o que mais se consumiu foi aquelas embalagens de comida. Né? Aí vem com garfinho, vem com as colherzinhas, né? Embalagem para saladinha, tal. Então, assim, nós estamos precisando urgentemente de uma educação, sabe, sustentável. Ok. Tá. Você tocou num ponto que eu acho muito importante, porque você falou o capitalismo traz o consumismo. Mas o consumismo é uma questão de comportamento, independente do dinheiro que a gente tem. É verdade. Até Concordo. você deve ter tido exemplos de pessoas que você vai em casa que tem um monte de coisa e às vezes nem tem a condição financeira para tudo aquilo. Sim, sim. Não é? Normal, isso Pessoas independente se da situação econômica, qualquer pessoa hoje tem muito, porque né? Tem muito. Eu tenho esse olhar e vejo também as cidades um tanto desorganizadas. Me preocupa muito a questão da sustentabilidade, como você colocou, mas eu acredito muito que a resposta para isso é pelo viés da pessoa, da conscientização e do comportamento. Eu concordo e discordo um pouco contigo também, porque assim, na verdade é uma influência grande que a gente leva da sociedade hoje em dia, né? E às vezes você não recebeu essa educação suficiente para que você tenha essa consciência, né? Então esse é um lado assim que eu acho assim que dá para polêmico, dá para discutir muito tempo, sabe? Isso. Uma das pautas que eu trago é da gente trabalhar o desenvolvimento pessoal, porque eu acho que se autoconhecendo e aí conseguindo compreender os motivadores do seu comportamento, a gente consegue ter um controle sobre esse consumo, deixar de ser consumista e olhar o que é realmente importante. E também a questão da educação financeira para jovens. Porque a educação financeira, mas não a educação financeira de saber usar planilhas, isso é fácil. A educação financeira no sentido também com o olhar do desenvolvimento pessoal, de quais são meus motivadores emocionais. Como você citou o exemplo da sua cliente, que passava as madrugadas comprando na internet um monte de roupa, né? Para tentar suprir aí uma carência emocional. Você vê, não tem, na verdade, nada a ver com dinheiro em si. Você citou uma palavra importantíssima aí, né? Que é o autoconhecimento. Sim. Né? Isso aí Tudo é uma coisa que parte daí, né? E aí é um processo, porque você precisa trabalhar isso para, né, alcançar, vamos dizer assim, vamos dizer assim, poder chegar no nível de uma consciência, né? Uma clareza. Da conscientização. Isso mesmo. Cereja, nós vamos encerrando por aqui. Qual é a mensagem
que você quer deixar para os nossos internautas aí, os nossos ouvintes? Ai, Alessandra, são tantas mensagens, mas assim, a primeira coisa que eu digo que fez muito bem para mim é realmente ser mais organizado. Isso facilita muito demais na vida da gente, mas não é só ser organizado, a gente tem que ser uma boa pessoa. Então, né, procurar fazer o melhor que você puder pelas outras pessoas, que assim o retorno vem em dobro, em triplo, e eu penso que isso é a maior satisfação e a realização de um ser humano. Então, né, se é para mim, eu acredito que seja para as outras pessoas também. Sem dúvida. Ok. Pois eu também quero deixar uma mensagem aqui para vocês. E a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é isso, de buscarem, por onde vocês passarem, sempre arruma alguma coisa, coloca algo no lugar. Às vezes a gente não tem a noção ali da organização, como a cereja tem, mas o simples fato de você não deixar a bagunça aumentar e você ir eliminando, e dá para ir eliminando a bagunça no dia a dia, né? Um pouquinho você vai tirando e você vai ver o quanto isso te traz clareza, produtividade e resultados na sua vida. Então é isso, muito obrigada, Cereja. Nossa, eu é que agradeço aqui pelo convite. Foi muito bom obrigada ter estado também aqui com você. Aí, até o próximo podcast da Lê.